Olá, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para desta feita nós estudarmos a matéria Os Evangelhos. Muito lindo, olha aí. Os Evangelhos. Vamos estudar esta matéria. Quando você estiver ouvindo a aula com o seu professor, o pastor Neres, você sempre tenha em punho a Bíblia e também a sua apostila. Vamos lá? Muito bem. Mas eu quero dizer para vocês que o Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, a gente chama mais de forma comum STPLM, e básico em teologia é o núcleo do Campo de Iporá, Assembleia de Deus Campo de Iporá, que temos como pastor-presidente pastor Atauro Alves Rosa. Ele é o quarto vice-presidente da mesa diretora da Conemad de Goiás. E é também o presidente da Regional do Oeste Goiano. A sede nossa é em Iporá, como já foi dito. E é um prazer nós estarmos juntos nesta tarde para estarmos estudando esta matéria tão importante. Olha, nós estamos com projetos bem visível, uma visão mais ampla. Futuramente nós queremos estar abrindo núcleos online em todos os estados. Em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Se inscreva, dê sempre o seu joinha e nós estamos aí. Nós temos aqui primeiro uma ideia dos evangelhos. Os evangelhos. Mas vamos ler a Bíblia? Antes de iniciarmos, lendo a Bíblia Sagrada. E eu escolhi exatamente o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo 39, que diz: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que de mim testificam. São palavras de Jesus, quando esteve aqui há quase 2000 anos, aqui na Terra. Olha, diante desse versículo, nós vamos, então, estudar os evangelhos. Muito importante, uma matéria necessária para esclarecer melhor o que os escritores, 4 escritores dos evangelhos, escreveram. Preste atenção. Os primeiros que escreveram na ordem sequencial dos livros da Bíblia, exatamente os primeiros 4 são os que escreveram os evangelhos. Ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós podemos entender a importância de cada um
desses 4 escritores, para quem eles escreveram, as datas de aproximadamente quando escreveram, a unidade dos sinóticos, a forma bem diferenciada dos sinóticos que escreveu João, mais voltado, ou totalmente voltado, não é? Para a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Vejam só, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu 28 capítulos. Marcos escreveu 16 capítulos. Lucas escreveu 24 capítulos e João 21 capítulos. Vamos ver outra? Mateus escreveu para os judeus e ele apresenta Jesus como o Messias rei, como rei. E ele ainda apresenta o ministério tríplice de Jesus. Rei, sacerdote e profeta. Isso é descrito por Mateus. São muitas coisas importantes. Escreveu 28 capítulos, escreveu mais do que todos os evangelhos, os outros 3. E Marcos? Marcos escreveu, olha só, Marcos escreveu 16 capítulos, escreveu um resumo do ministério de Jesus, voltando porque Mateus escreveu para os judeus, você pode notar que ele é mais detalhista. E ele escreve mais para os seus próprios irmãos, os seus próprios irmãos de nacionalidade, israelitas, judeus. Agora, se nós formos prestar atenção, por que Marcos escreve um resumo? É porque Marcos escreve para os romanos. Ele traz uma história, uma biografia de Jesus para os romanos. Voltando um pouquinho em Mateus ainda, perdão, Mateus foi testemunha ocular do que ele escreveu. Marcos já não foi testemunha ocular. Alguns detalhes ele viu acontecer, a não ser esses poucos momentos que ele assistiu, que ele viu com seus próprios olhos. Marcos, ele escreve aproximadamente, será que isso dá 30% do que ele viu e ouviu do próprio Jesus, que registram como testemunha ocular? Se for 30%, fica 70% que ele não viu. Foi 70% informal, 30% ocular. Ok? Vamos mais? Depois nós vamos ver que Marcos, na realidade, Marcos escreveu na ordem cronológica de escrita, ou escritos. Marcos foi o primeiro a escrever, o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos. Eu disse para vocês no início que a sequência é Mateus, a sequência bíblica de ordem sequencial é Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora eu estou falando de tempo em que quem escreveu primeiro? Marcos. Marcos escreveu
nos idos de 50 a 60, alguns chegam a dizer a 63, 65. Mateus escreveu em torno de 68 a 70, ou 65 a 68. Bem, então Marcos faz uma biografia bem breve. Ele faz uma síntese do ministério terreno de Jesus. E quando ele escreve para os romanos, o importante é descrever o trabalho de Jesus. Você não vê Marcos falar da infância de Jesus, da juventude de Jesus. Eu disse para você que quando por que ele é 70%, 30% ocular, testemunha ocular. Você se lembra quando Marcos, deixa eu fazer a trilha direita. Você se lembra quando eles foram prender Jesus? Jesus tinha acabado de ministrar a última Páscoa e a primeira Santa Ceia no cenáculo, casa de Maria, no pé do Monte das Oliveiras, próximo do Monte das Oliveiras. E nesse momento, com certeza, Marcos pode ter visto alguma coisa assim. Terminou, com certeza, isso aqui é um pouco de conjectura, não é? Terminou a Páscoa, Jesus sai com Judas sai primeiro para entregar Jesus, contar aonde ele estaria indo, onde ele estava, no jardim do Getsemane, em oração, sabia. E aí o que acontece? Quando isso, Marcos, quando eles terminam esse momento, Jesus vai com os 11 apóstolos. Marcos não é apóstolo, Marcos é um cristão, um escritor, um historiador. E então Marcos com certeza vai dormir, a mãe de Marcos, Maria, vai dormir e acorda com um movimento. Já era a turba que estava indo para prender Jesus. E ele levanta e vai atrás, acompanha. Mas parece que ele foi meio atrasado pelo informe do enredo do texto, a trilha do texto. Quando ele está no caminho, eles voltando já com Jesus preso, ele encosta na beira da trilha, da estrada, do caminho, em meio àqueles arbustos do jardim, do Monte das Oliveiras, do jardim do Getsemane. Quem vai em Israel conhece isso aí melhor, sabe porque vê. Eu ainda não fui, tenho vontade de ir. Aí ouça, terminando isso aqui. Então, quando ele vai, ele se retrai à beira do caminho, a turba vem, alguém vê ele e tenta pegar o lençol que ele estava enrolado. Ele se despe do lençol, com certeza dá um giro e dá uma girada, né? E o lençol fica na mão de um dos soldados. Sabe quem era aquele rapaz? Era Marcos. A maioria dos historiadores bíblicos, teólogos, estudiosos, eruditos, dizem assim. Inclusive, John David, dicionário John David. Muito bom. Bem, então esse é Marcos. Marcos escreve para os romanos, escreve abreviado, tá? Por isso que ele escreve apenas 16 capítulos. Aí vem Lucas em terceiro lugar. Vem Lucas. E esse Lucas, ele apresenta Jesus como homem. Marcos apresenta Jesus como servo, boi, aquele que puxa o arado, aquele que que se cansa,
mas que trabalha, que esforça, que se esmera. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas apresenta Jesus como homem. Lucas é o quê? Médico. E médico, eles fazem isso com uma visão muito, muito ampla. Conhecimento de ciências. Conhecimento do bio, vida. Agora vocês imaginam Lucas descrevendo sobre Jesus. Por que vias? Para quem Lucas escreveu? Lucas escreveu para os gregos. Lucas escreveu para os gregos, em especial, diretamente, para um cristão rico da Grécia, chamado Teófilo. Lucas escreve dois tombos históricos para ele. Escreve um evangelho e depois escreve o livro de Atos. Bem, então Lucas era médico e conhecia. Alguém sempre vem me dizer assim, pastor, por que é que Lucas, já estou terminando essa aula, hein? Por que é que Lucas escreve para os gregos e ele não era de Jerusalém? Não era. Ele era lá da Grécia. Mas veio como historiador, coletou informações. Então, o que nós podemos dizer? Lucas era 100% informal. Escreveu o que lhes informaram. Tá? Esse é Lucas, o médico amado. E por último, vamos falar sobre o Evangelho segundo João. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Escreveu 21 capítulos. Escreveu para a igreja. O Evangelho de Lucas tem uma visão universal. Na próxima aula eu vou estar falando sobre isso. Era muito próximo de Jesus. Chegou a ser um grande conhecedor de história, escreveu para Teófilo e para os gregos, né? E ele então teve esta oportunidade e ele narra essa história para Jesus, ou seja, sobre Jesus, tá? E era aquele que antes, quando converteu, era o quê? É irmão de Tiago, um dos apóstolos também, tornou-se apóstolo. Mateus tornou-se apóstolo, porém Marcos e Lucas não são apóstolos. Aí, uma natureza um pouco avessa, perigosa, mas se transformou e se mudou. Amém? Deus abençoe. E aqui nós encerramos essa primeira aula. Agora nós voltamos.